Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de anatomia. Hoje nós vamos falar sobre sistema ósseo, tá bom? Vou começar falando sobre as funções do sistema ósseo. Então ele tem função de suporte, de movimento, de proteção, de reserva de minerais e hemapoese. Falando sobre suporte, então ele dá suporte para os tecidos moles e conjuntivos, tá bom? E também ele auxilia em ponto de fixação de músculos, tá bom? Com relação ao movimento, tá? Então ele faz a determinação dos movimentos, né? Então os ossos auxiliam, né, no andar, no correr, no saltar. Então tudo que está relacionado a movimento, o osso ele faz parte do processo, tá bom? Também a proteção, então está relacionada à proteção dos órgãos nobres, né? Então nós temos um exemplo, a costela, que protege o coração, protege o pulmão, protege rim, né? Nós temos a caixa craniana que protege o nosso cérebro, tá bom? Reserva de minerais. Então, os ossos também eles acumulam, tá? No caso, fosfato, cálcio, bicarbonato, magnésio, sódio, citrato, dentre outros. Então, o que acontece? Quando um indivíduo não se alimenta adequadamente, né, que há uma necessidade de algum desses minerais, então o nosso corpo, através das células, através do sistema de defesa, então ele retira esses minerais, tá, para suprir a necessidade funcional da vitalidade humana, tá bom? Com relação à hemapoese, então, principalmente os ossos longos, ele contém a medula, né? E nessa medula acontece a produção de células sanguíneas, tá ok? Agora nós vamos falar sobre a classificação desses ossos, tá? E essas classificação, eu não vou entrar em muito detalhe para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Então essas classificação é conforme o formato do osso, de acordo com o seu comprimento, de acordo com a sua largura, de acordo com o seu diâmetro e espessura, tá bom? Aí nós temos ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos alongados, ossos irregulares, ossos sesanoides e ossos pneumáticos, tá bom? Falando sobre ossos longos, então nós temos o húmero, né, que seria o osso do braço, nós temos o fêmur, que é o osso da coxa, e nós temos, e aí nesses ossos longos, eles contêm medula óssea que faz a produção de sangue, tá bom? Eu vou falar apenas o básico, não vou entrar em muitos detalhes, tudo bem? Os ossos curtos, eles são conhecidos como os ossos do carpo, então aqui dentro, né? Então tem ossos quadradinhos, tá? Então esses ossos, eles são conhecidos como ossos curtos, e também nós temos os ossos dos pés, que são os ossos do tarso. Então, da mão é ossos do carpo, do pé é conhecido como ossos do tarso, tá ok? Ossos planos ou laminares. E aí nós temos ossos do crânio, tá bom? Também temos ossos do quadril e da escápula. Ossos alongados, nós temos o da costela. Ossos irregulares são ossos que ele não tem uma característica, tá? Idêntica aos outros. Então ele tem uma característica irregular comparada às outras classificações, tá bom? E aí nós temos os ossos das vértebras, nós temos ossos do sacro e o osso da mandíbula, tá ok? Ossos sesanoide. Então ele está presente
dentro de tendões. Aí no caso nós temos a patela, tá bom? Que é o ossinho do joelho, que ele fica dentro de um tendão. Lá no pé também, no tarso, nós temos também um osso sesanoide, dois ossinhos na verdade, dois ossinhos bem pequenininhos, tá ok? Vou falar agora para vocês sobre a divisão do esqueleto, tá? Então ele é dividido em dois. Então nós temos o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, tá? O axial, ele é composto do crânio, tá bom? A caixa torácica, que ali contém, né, a coluna vertebral, tá bom? E também as costelas, tá? Então, o esqueleto axial, ele é composto de crânio, coluna vertebral e as costelas, ok? Então, essa é uma divisão. E a segunda divisão é o esqueleto apendicular, que é composto na região superior, que é a cintura escapular, que são ossos que estão ligados na escápula, tá bom? Que tem, né, nesse esqueleto da cintura escapular. Então, nós temos o húmero, nós temos o rádio, nós temos a una, nós temos o metacarpo, tá? E nós temos a falange. E aí, o outro esqueleto apendicular, então ele está relacionado aos ossos do membro inferior. Então, nós temos ali a cintura pélvica, né? Que é composto dos ossos da coluna, conhecido também por bacia, né? No senso comum aí, tá bom? E aí nós temos o ilho, tá? E o cóccix, tá bom? Anexado a essa cintura pélvica, então nós temos o fêmur, nós temos a tíbia, nós temos a fíbula, nós temos o calcâneo, nós temos o metatarso, nós temos as falanges, tá ok? Vou ilustrar para vocês a divisão do esqueleto. Então, aqui de azul nós temos axial e de laranja apendicular. Axial vem do latim axis, significa eixo. Então, eles representam os ossos centrais do esqueleto. A palavra apendicular vem do latim appendix, apêndice ou anexo ou complemento, que significa aquilo que está pendurado, trazendo para o nosso entendimento. Vou falar agora os nomes dos principais ossos do esqueleto. Tem ossos que compõem o lado esquerdo e o lado direito. Começando pelo crânio. Então, nós temos frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide, nasal, zigomático, lacrimal, maxilar superior, concha nasal inferior, mandíbula, etimoide, vômer, palatino, martelo, são os ossos do ouvido, tá? Martelo, bigorna e estribo. Hioide, esses ossos ficam localizados no pescoço, tá bom? Aqui nós temos a coluna vertebral, vista de uma posição posterior, ou seja, o indivíduo de costa, vista anterior, o indivíduo de frente, vista lateral, o indivíduo de lado. Esse de verde, nós temos as vértebras cervicais, que são 7, de laranja, vértebras torácicas, que são 12, rosa, lombares são 5, e aí azul nós temos o sacro e o cóccix. Segue sua nomenclatura. Então, a primeira, nós temos a Atlas, conhecida também por C1.
A segunda temos a axis, conhecida também por C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Em seguida, nós temos T1, que é torácico, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. São as 12 vértebras torácicas. Para finalizar, nós temos as lombares, que é L1, L2, L3, L4 e L5. Em seguida, nós temos o sacro e o cóccix. Aqui nós temos as costelas verdadeiras, que ligam as vértebras com o externo. Né? Então elas estão interligadas, conhecida por costelas verdadeiras. E também vértebro-externais. Aqui nós temos 3 pares de costelas falsas, conhecida também por vértebro-condriais. Aqui nós temos mais 2 pares de costelas falsas, conhecida por flutuantes. Agora eu vou falar sobre o esqueleto apendicular, começando pela clavícula. Na região posterior nós temos a escápula, nós temos agora o osso húmero, rádio, una, ossos do carpo, metacarpo e falange. Vamos falar agora da cintura pélvica, faz parte também do esqueleto apendicular, só que é inferior, ok? Ilíaco, composto pelo íleo,
isquio e pubis. Aí descendo, nós temos o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. São dois pares, na verdade um par, né? São duas unidades. Tíbia, fíbula, patela, tarso, metatarso e falanges do tarso.